Esse foi um vídeo muito pedido lá no Instagram, English with Nina, e a gente vai falar aqui sobre e-mail de trabalho em inglês. Vamos lá! O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é o nível de formalidade. A gente tem essa ilusão de que dentro de um contexto profissional é tudo extremamente formal. Não é bem assim. Se você está escrevendo para uma pessoa que você não conhece, você não sabe o nome da pessoa que vai ler aquele e-mail, sim, ele é formal. Se você está escrevendo um e-mail para reclamar de algum serviço, qualquer tipo de reclamação, o e-mail é formal. E mesmo se você estiver escrevendo, por exemplo, para o CEO da empresa, que é uma pessoa que você conhece, você já fez reunião com ela uma vez, você já foi apresentada a ela num evento da empresa, mas é uma pessoa muito distante, com quem você não tem contato, com quem você não tem nenhum tipo de intimidade, e é o CEO da empresa. Então, sim, esse texto vai ser mais formal. Agora, dentro de um contexto de trabalho, de um dia a dia, a gente manda e-mail para os colegas de equipe, a gente manda e-mail para o fornecedor, a gente manda e-mail para o cliente, que são pessoas com quem a gente trabalha diariamente, a gente tem contato. Então fica um pouco esquisito você escrever um texto super formal para um fornecedor com quem você troca e-mail toda semana, entende? Então, na grande maioria esmagadora das vezes, dentro de um contexto profissional, os e-mails vão ser semi-formais, justamente porque a gente está num contexto que é mais formal, é um contexto de trabalho, mas são pessoas com quem a gente já tem um certo grau de intimidade, pessoas com quem a gente já convive de certa forma, com quem a gente já falou várias vezes. Então também um nível muito alto de formalidade vai soar antinatural, né? E não é isso que a gente quer. Vamos falar agora sobre a organização das suas ideias. Antes de você começar a escrever um e-mail, você precisa se perguntar: por que eu estou escrevendo esse e-mail? O que eu quero com esse e-mail? E isso é muito importante porque isso vai ser a introdução. Você vai ali dar o seu proper greeting, você vai dizer oi da forma adequada, eu vou te dar um exemplo já já. E logo abaixo você vai escrever uma frase muito simples que explica o motivo de você estar escrevendo aquele e-mail. Você precisa levar em consideração que hoje em dia a gente recebe dezenas, algumas pessoas centenas de e-mails por dia. Então, aquela comunicação ela tem que ser muito objetiva e ela tem que ser muito clara. A pessoa ela tem que abrir teu e-mail e ali em segundos entender qual é o objetivo daquele e-mail, o que você quer com aquilo, tem que ser muito claro. E isso é difícil às vezes para o brasileiro, porque a gente é ensinado desde a época da escola a elaborar, a escrever frases muito longas, a usar palavras muito rebuscadas na escrita, e não é isso que a gente quer de um e-mail profissional. O e-mail profissional ele tem que ser claro, objetivo, prático e o mais curto possível. Eu vou repetir para ficar bem claro. Claro, objetivo, prático e o mais curto possível. Ninguém quer ler um e-mail de 2 páginas. Isso é um artigo, isso não é um e-mail, ok? Então, beleza, você já sabe por que você está escrevendo aquele e-mail. Muito importante. Agora você vai precisar pensar em quais assuntos você precisa tratar nesse e-mail. Vamos supor que você queira pedir informação sobre um evento que vai acontecer e você também quer conversar com essa pessoa sobre a possibilidade de reagendar uma reunião. Então você tem 2 assuntos: informação sobre o evento e reagendar a reunião. Esses assuntos vão estar no mesmo parágrafo? Não, são assuntos diferentes, parágrafos diferentes. Ah, Nina, mas o meu parágrafo ficou muito curtinho, eu só quero saber uma informação sobre o evento. Não tem problema, o teu parágrafo vai ter uma frase só. Você vai pular a linha e você vai escrever o outro parágrafo sobre remarcar a reunião em seguida. Por quê? A gente está aqui falando de facilitar a leitura. Quando eu bato o olho no e-mail e eu vejo ele dividido ali em parágrafos, eu já sei quantos assuntos aquela pessoa quer tratar comigo. Isso facilita o entendimento da mensagem, porque às vezes a gente bota tudo num parágrafo só e aquela mensagem fica confusa. Aí a pessoa te manda um outro e-mail, aí você tem que responder, aí só depois ela vai de fato te dar as informações que você quer. A gente não quer prolongar esse diálogo mais do que o necessário. Então, qualquer ferramenta, qualquer recurso que a gente tenha para facilitar o entendimento daquilo que a gente está escrevendo é muito bem-vindo. Então, assuntos diferentes sempre em parágrafos diferentes. Faz sentido? Então, primeiro você vai escrever um parágrafo ali curtinho, perguntando as informações que você precisa sobre o evento. Depois você vai escrever um outro parágrafo também bem curtinho, perguntando se vocês poderiam remarcar a reunião sem problema nenhum. Não importa que o parágrafo ficou com uma frase só, tá tudo certo. Então, beleza, você abriu esse e-mail, deixou claro por que você está escrevendo ele, desenvolveu os assuntos em parágrafos de forma organizada, breve, prática, sucinta. Agora a gente precisa fechar esse e-mail.
O contexto vai variar bastante, tá? Então, por exemplo, se você está respondendo um e-mail para um cliente que está tirando dúvida, então você está ali respondendo várias dúvidas dele, você poderia dizer: If you need any other information, let me know. If you need any extra information, let me know. Ou seja, se você precisar de alguma outra informação, me avisa. Você está se colocando ali à disposição. Existe uma maneira muito coringa de fechar e-mail que é I look forward to hearing from you, que significaria, numa tradução literal, eu espero ansiosamente pela sua resposta. Mas na prática é só uma maneira polida da gente concluir esse e-mail. I look forward to hearing from you, que significa eu espero pelo teu retorno, ok? Então, mais uma vez, existem várias formas da gente concluir um e-mail de trabalho. Vai depender muito também do nível de intimidade que a gente tem com a pessoa. Se você está mandando e-mail para a tua equipe, você pode ser um pouco mais informal, não tem problema. Mas esse I look forward to hearing from you, ele é bem coringão e ele vai se encaixar na maioria dos casos, ok? E para fechar esse e-mail, substituindo o nosso atenciosamente, num contexto semi-formal, a gente usa regards ou best regards e logo abaixo você coloca o seu nome, ok? Já em relação à formatação em inglês, é muito mais comum a gente pular linha para separar parágrafo do que dar aquele espacinho na esquerda. Então você vai ver muito mais frequentemente em textos em inglês pular linha. Quando você abre uma matéria de jornal, por exemplo, normalmente eles pulam linha para marcar essa separação de parágrafo. Isso é muito mais usual, então eu recomendo que você use dessa forma. Não tá errado você dar aquele espaço na esquerda, só não é tão usual, principalmente em e-mail, ok? Então eu recomendo que você não complique a sua vida, pula uma linha para marcar a separação de parágrafo. Vamos agora analisar junto esse e-mail aqui rapidinho. Olha só. Dear Miss Jones. Vamos prestar atenção primeiro na maneira como eu estou abrindo aqui o e-mail. Ó, Miss Jones, eu estou usando o título Miss, eu estou usando o sobrenome Jones. Por quê? Eu não tenho tanta intimidade assim com essa pessoa. Agora, vamos supor que você esteja escrevendo um e-mail para um cliente com quem você já tem uma certa intimidade, você já trabalha com ele há anos, vocês já se chamam pelo primeiro nome. Não teria problema nenhum você colocar Dear Sarah Jones ou somente Dear Sarah. Você vai ter que ajustar o nível de formalidade para o seu contexto. Continuando, pula uma linha porque agora é um parágrafo novo. I hope this email finds you well. Essa é uma frase que, se a gente traduzir literalmente, fica um pouco esquisita em português. Eu espero que esse e-mail te encontre bem, né? A gente não falaria isso em português. Só que no inglês isso é só uma maneira bem educada de você começar o teu e-mail dizendo: eu espero que esteja tudo bem, eu espero que você esteja bem, tá? I hope this email finds you well. I am writing to ask you about the upcoming event that your organization is hosting and talk about our meeting this month. Então, vocês estão vendo como a frase é simples, ó? Eu estou escrevendo para perguntar sobre o evento que a sua empresa vai fazer e para falar sobre a reunião que a gente tem esse mês. Então, estou deixando muito claro aqui na minha introdução por que eu estou escrevendo. Então, a Sarah já sabe exatamente quais são os assuntos que eu preciso tratar com ela. I am aware the event will be broadcasted online as well, but I will do my best to attend it in person. Is there a parking lot nearby? I would also like to confirm the schedule. Então aqui eu estou dizendo que sim, eu sei que o evento também vai acontecer online, mas eu vou fazer o que eu puder para estar presente fisicamente, né? Tem algum estacionamento próximo? Eu também gostaria de confirmar o cronograma do evento. Então vocês estão vendo que em 2 linhas, de forma muito prática, eu estou fazendo as 2 perguntas que eu preciso. Tem estacionamento? Me confirma, por favor, o cronograma? Então tá bem objetivo, tá bem claro. Pulo uma linha, parágrafo novo, agora eu vou falar sobre a reunião. As of the meeting we arranged for April the 18th, something came up, so would it be possible for us to postpone it to the 20th, same time? Mais uma vez, ó. As of the meeting we arranged for April the 18th, ou seja, já em relação à reunião que a gente agendou para o dia 18 de abril, something came up, apareceu um problema, né? Surgiu um problema aqui. So would it be possible for us to postpone it to the 20th, same time? Então, assim, seria possível a gente adiar para o dia 20, mesmo horário? Então, mais uma vez, gente, em uma frase, eu tô trazendo a questão da reunião e tô sugerindo uma data nova, ok? Bem prático, bem objetivo. Pulo uma linha. Thank you for your time and attention. A gente também poderia usar aqui I look forward to hearing from you, sem problema. Best regards, Nina Boyst, ok?
Então aqui a gente tem um e-mail profissional semi-formal. Você tá vendo que eu tô até usando uma contraction aqui e ali, tá vendo? Quando eu falo I am writing ou I'm aware, não é tão comum a gente usar muitas contractions em textos formais. Como esse aqui é um e-mail semi-formal, algumas contractions mais corriqueiras no dia a dia, como I'm, como don't, como isn't, você pode sim usar, não tem problema. Já num texto formal, a gente não usa contraction nenhuma, ok? Mesma lógica para um texto informal. Ele vai ter muito mais contraction, gíria, phrasal verb, ok? A gente também tem aqui os parágrafos muito bem definidos. Eu tenho uma introdução bem objetiva, 2 parágrafos desenvolvendo os assuntos que eu quero tratar. Eu estou concluindo o meu e-mail da forma correta. Eu não estou falando mais do que o necessário, eu não estou enrolando. É um e-mail que a pessoa consegue ler em 1 minuto. 1 minuto ela bate o olho aqui, ela sabe exatamente o que eu preciso. Ela vai levar ali mais 2 minutinhos para me responder. E é isso que a gente quer no ambiente de trabalho. Um e-mail prático que resolve pepino. Se você florear demais, se você escrever 2 páginas, a pessoa vai ficar confusa. Ela não vai entender direito o que você quer dela. Quem nunca recebeu um e-mail super longo, leu o e-mail todo, chegou no final e falou, tá, o que ele quer de mim? O que eu tenho que fazer? A gente não quer isso. A gente quer que fique muito claro. Por isso é tão importante a gente ter aquela introdução, onde na primeira linha do e-mail você já deixa ali muito claro o que você quer da pessoa, ok? Então eu espero com esse vídeo ter te dado um norte de como escrever e-mails mais profissionais no seu trabalho. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o like e se você tiver alguma outra dica para dar em relação a e-mails de trabalho, coloca aqui nos comentários e até o próximo.